Ó, o Gabigol foi questionado se o Sampaoli consegue passar as ideias. E ele disse, a gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos. Claro, ninguém vê treino, a assessoria não deixa. Pronto. A imprensa nem pode fazer o trabalho dela. Então vamos lá. Onde se cria muitas coisas que chega pro torcedor muita mentira. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. O que a gente fez foi treinado. O Davi treinou no meio. Eu treinei aberto. As coisas não deram certo porque a gente perdeu, claro. Bom, vamos lá. Sobre o negócio que inventa, é muito bom isso, porque o torcedor muitas vezes acredita só no clube. O Marcos Braz, recentemente, ele falou que era mentira da imprensa que o grupo era dividido. E eu fui uma das pessoas que deram a informação. Que o Flamengo estava dividido sim, que o clima era de crise sim. E eu reafirmei. Depois que o Marcos Braz falou na zona mista, depois do jogo contra o Olímpia, foi no jogo seguinte, ele falou, não tem nenhuma divisão no grupo, mentira da imprensa, a imprensa está inventando. E aí eu adorei, porque essa mentira foi por água abaixo, porque no dia seguinte, o Gerson deu um soco na cara do Varela. Aí como é que quer me falar que o grupo não estava dividido? Como é que agora o Gabigol quer falar que não tem problema nenhum? Quer dizer, então, que o clima é maravilhoso entre o Sampaoli e os jogadores. O próprio Sampaoli falou que ele não sabia se ele chegava até a final da Copa do Brasil. Ele deixou claro que o clima não é bom no Flamengo. E aí é óbvio que ele não vai chegar lá e vai assumir, ó, tá uma droga realmente. Agora, é um papelão ele querer dizer que a imprensa inventa que tem uma crise no Flamengo nesse momento, Piperno. Não, ele é cara de pau, né? Ué, quer dizer, não tem invenção nenhuma, tá todo mundo vendo. Pô, já teve soco na cara, ele discutindo com o Gabigol. Socos nas caras. Pois é, assim, sabe, ele podia nos poupar desse tipo de declaração, né? Ele tá desafiando a inteligência alheia. Agora, não adianta também a gente ficar cobrando, troca técnico, sai o Sampaoli, sai lá o jogador e tal, e um cartola como ele permanece no clube. Eu acho que é uma verdade também. A mudança, né? Não adianta ficar toda vez mudando técnico, de vez em quando jogador e tal, se o cara que está acima deles parece que tem um habeas corpus eterno aí, né? Bruno. Aqui há uma crise, isso o Flamengo teve, não é só uma questão de resultado de campo. O Flamengo ele troca técnico todo ano, esse ano teve troca do Vitor Pereira pelo Sampaoli, já teve 2 vezes soco na cara, um rendimento muito abaixo. Tem jogos que são que até assustam. O jogo de hoje, eu vi mais o jogo do São Paulo. O Flamengo eu ia vendo partes. Mas o jogo com o Cuiabá, inclusive comentei esse jogo aqui, aquele jogo foi assustador. O jogo do Bragantino também, foi um jogo que eu também assisti inteiro, foi assustador. Assim, tem alguns jogos que você fala, nossa, o que é isso? Isso aí não é normal. Você pode jogar bem, jogar mal, isso faz parte. Mas tem alguns jogos que são constrangedores. E o de hoje também foi nesse caminho, né? O de Cuiabá, de Bragantino. Então é realmente esquisito o que acontece. Que, como eu falei, em compensação tem alguns momentos, né? Como no último jogo, ganhar do Botafogo no Engenhão. É um feito. Não é uma coisa, não é um jogo qualquer. O Flamengo jogou bem. Então não dá para saber. O Flamengo pode chegar domingo e fazer um bom jogo contra o São Paulo. E depois, no meio de semana, fazer um jogo desastroso pelo brasileiro, como contra o Olímpia no Paraguai. Enfim, é muito maluco, mas que não tá normal, não tá. Um time oscilar desse jeito, fazer jogos tão constrangedores, alguns jogos chegaram a ser constrangedores. Teve Maringá, assim, se a gente for puxar o Maringá, o Bragantino. Então tem jogos constrangedores do Flamengo. Isso aí não é normal, não. Isso aí foge daquela coisa de time que joga um pouco melhor, um jogo pior. Isso aí tá muito fora do normal. Um jogo muito ruim do Flamengo, um jogo onde o Flamengo teve aqui 58% de posse e 42% do Atlético Paranaense. 13 finalizações contra 15 do Atlético, 9 finalizações certas do Atlético contra 5 do Flamengo. E um Flamengo que de novo sai derrotado diante de sua torcida, um Flamengo que de novo sai muito criticado. E aí, é o que eu falo, antes de falar também da derrota do São Paulo para o Internacional, o São Paulo que também chega numa fase difícil para essa final da Copa do Brasil, é muito bom a gente deixar claro que hoje o Flamengo depende de
atuações destacadas de Bruno Henrique e Arrascaeta. Sim. O Arrascaeta provavelmente não joga. Provavelmente não joga esse primeiro jogo, principalmente. Não se sabe nem o segundo. E o Bruno Henrique tem nas costas dele esse lado de ter que decidir. Porque se não for por lances individuais, por talento individual, eu não vejo o Flamengo com chances de ser campeão da Copa do Brasil. Isso é verdade, eu concordo. Tem os melhores jogos do Flamengo passam, tá? Claro, o jogo com o Botafogo, que foi o último, não foi um jogo ruim do time. O time foi bem, mas o diferente foi o Bruno Henrique. Quem resolveu aquele jogo foi o Bruno Henrique. O jogo com o Atlético Mineiro, que foi o jogo que depois teve o soco lá do preparador físico no Pedro, mas no campo o Flamengo virou aquele jogo. E não é fácil virar um jogo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. E aquele jogo foi o Arrascaeta. O Arrascaeta até começou no banco aquele jogo. Aí ele entra, acho que foi um gol e uma assistência, mas teve uma participação assim decisiva. Ele virou aquele jogo pro Flamengo, né? Ou pelo menos dependeu muito dele aquela virada. Então é um time que realmente os lampejos que tem muitas vezes depende do individual mesmo. E são esses dois que estão fazendo. Porque o Gabigol faz um ano bem ruim, o Everton Ribeiro faz um ano bem ruim. Hoje, eu não diria nem que ele está naquele revezamento, ele é reserva mesmo. Hoje, de novo, ele ficou no banco, entrou no intervalo, já estava perdendo, mas hoje eu acho que o São Paulo nem vê ele como opção. Outro jogo que foi um lampejo, Coritiba, lá em Curitiba, foi um jogo ruim do Flamengo. Aí ele ganha num chute, aí foi do Gerson, né? O Gerson acerta um chute de fora ali, era um jogo que o Flamengo quase perdeu ponto. Então, é um time que vive de lampejos mesmo. Ó, o Gabigol falou, né? Foi expulso e falou. E ele falou o seguinte também: o clima tem que ser positivo. A gente, claro que queria vencer, mas se não me engano, o São Paulo também perdeu, né? Eles também não vencem há um bom tempo no Brasileiro. E certeza que vão vir com tudo, no Maracanã também. Vontade dos jogadores não falta, do Sampaoli também não. Ele sempre deixou claro que é um sonho dele estar no Flamengo. E ele completa: o Sampaoli tem muito a cara do Flamengo. E por isso parece que é muito tempo. Mas é pouco tempo de trabalho. O que a gente quer é tentar oscilar menos. Como a gente fez um grande jogo contra o líder do campeonato, a gente procura ter um equilíbrio. Bom, vontade dos jogadores não falta, isso eu posso questionar. Porque eu vejo o jogo e eu vejo o que falta. Então, aí eu já discordo. E ele fala também sobre essa má fase também do São Paulo. E ó, uma boa notícia aí para a torcida do São Paulo, para o São Paulo, é que a crise no Flamengo, ela só aumenta. Temos a informação de que a torcida do Flamengo prepara um protesto para acontecer nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, na sede do clube, na Gávea. Então, olha aí, a torcida do Flamengo prepara um protesto para acontecer nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, na sede do clube na Gávea, só deixando claro, Bruno Prado, Mamãe Pilhada mora ali do lado. Certo. Então, se tiver manifestação da Gávea, já decide tirar o Sampaoli, bota a Mamãe Pilhada, já tá ali do lado da Gávea e pode assumir, Bruninho. Pode, né? Quem sabe, né? Quem sabe não seja a solução, né? O Flamengo, ele chega muito tumultuado na final. E mais que o São Paulo. O São Paulo chega mal, mas não chega em crise. E ó, o Gabigol, foi feita a seguinte pergunta pro Gabigol: por que a torcida deve acreditar que domingo vai ser diferente? E aí o Gabigol responde: essa aí é muito fácil. Opa, que bom. Porque eles acreditaram que a gente ia virar um jogo em 3 minutos. E a gente virou. Com certeza ele falando da final em Lima, da Libertadores, onde ele fez os 2 gols, foi herói do título. Realmente ele tem razão, mas eles precisam dar motivos pro torcedor do Flamengo acreditar. Até você ficou mais suave agora, você também acabou... Não é. Mas foi há 4 anos, né? Foi há 4 anos e os jogadores precisam dar motivos pro torcedor ter esperança. Precisam mostrar que tem vontade de ganhar título ainda, o que não tá aparecendo. Bom, galera, a gente vai encerrando mais um Canelada, te convocando pro bate-pronto de amanhã. Amanhã tem bate-pronto, Mauro César Pereira vai estar com a gente aqui no bate-pronto também, vai ter muita coisa pra falar aí sobre esses bastidores do Flamengo, né? Será que o Sampaoli tem chance de cair até a final da Copa do Brasil? Não tem. Vamos trazer muita coisa, então amanhã tem o bate-pronto no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan.
de meio-dia até as 2 horas da tarde, tá bom? A gente espera você, senta o dedo no like. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa noite para todos vocês.